Aqui o Ceará na tela com grão e grão. Porque o Ceará, Minhoca, ele, na montagem do elenco, ela se dá em vários movimentos, em vários momentos, né? Todo mundo começou gostando dos nomes que o Ceará estava trazendo, o Ceará pensando destaques da Série B. Opa, o Ceará tinha um elenco em final de contrato, tá? E ele foi reconstruindo com destaques da Série B. Porém, ficou naquilo, né? Exceção de Pedro Henrique lá, o Ceará praticamente não trouxe grandes reforços para deixar o time com uma cara de Série A. Né? Isso não aconteceu. E quando foi para campo, que perde do jeito que perdeu para o Náutico, tomando 15 finalizações sem dar uma finalização, criou um susto grande assim. Que danado de Ceará tá vindo por aí, né? E aí, Minhoca, eu lembro que a gente teve até esse debate, né? A tabela desenhava vários jogos em sequência no PV. Né? 1.000 jogos. Que o Ceará ainda tá nessa sequência, né? Pega o Fortaleza agora. É Castelão já, né? Liberado? Isso, exatamente. É a volta do É, Castelão. Castelão. E depois PV de novo contra o Confiança, né? Então, segue sem viajar, sem pegar nenhum ônibus, assim. Jogando dentro de Fortaleza. E a gente falou, isso pode ser importante para acalmar um pouco, evitar resultados negativos que criem turbulências e talvez com o Dé encaixar o time. Minha sensação é que é meio de grão em grão, né? E por isso que esse título está aí. Né? O Ceará tem uma goleada no caminho, mas os jogos têm sido sofridos, né? Como foi esse jogo do CSA ontem, onde o Condé deu uma mesclada. Como é que você avalia, Minhoca, esse comecinho de ano do Ceará? Eu vou utilizar as palavras que eu mencionei ontem na análise, que o Fábio, quando trouxe, né, alguns comentários nas redes sociais do Ceará após a vitória, né, ali saindo gol aos 40 do segundo tempo, e que o time não é confiável, e que o time, enfim, o time da Série B do ano passado era melhor da Série A, e eu até cheguei a comentar isso hoje também na rádio. O Ceará perdeu jogadores desequilibrantes. O Ceará não tem ainda um jogador como era o Pulga no ano passado, que houve um momento que o Pulga ele era desequilibrante para o Ceará, e que o Saulo foi na reta final, né? Sem o Saulo ali naquela equação, talvez não tivesse o acesso. David Ricardo, a mesma coisa, né? Um zagueiro ali com uma qualidade excelente, né? Para ser utilizado. E esse time do Ceará, e eu vou utilizar as mesmas palavras que eu citei ontem, o Ceará, se começasse agora a Série A, o Ceará preocuparia muita gente, assim, dos torcedores do Ceará. Porque não passa a devida confiança de que isso vai ser sustentável, né, durante uma Série A. Porque os jogos que o Ceará teve até aqui foram contra adversários mais frágeis, no contexto de jogar dentro de casa, todos esses resultados positivos, basicamente só jogando no PV, todas as vitórias aconteceram lá. Só que o Ceará vai ter que lidar com esses jogos, né, considerados mais complicados. E já vai ter no sábado esse primeiro desafio. Muito embora o contexto do clássico, na minha avaliação, quando terminar o clássico, seja vitória do Ceará, seja empate, seja derrota, vai ter que ser ponderado também. Porque no clássico também é um contexto de jogo diferente, é um nível de comportamento diferente. Porque na média, o que vai acontecer é você sair de um jogo contra o Atlético Mineiro, passar para um jogo contra o Santos, depois enfrentar um Juventude. Esse vai ser o contexto do Ceará ao longo da temporada, em boa parte da temporada. Então, nesse período, como você bem falou, e eu concordo, esse grão em grão foi trazendo um pouco mais de confiança. Condé passou a girar mais esse elenco. Isso fez com que as últimas atuações, o Ceará foi melhor, né, nos últimos 3 jogos, foi melhor do que o seu adversário, foi merecedor desse resultado, mas ainda é uma equipe que tem lacunas gigantes, principalmente no setor ofensivo. Quando a gente olhou o jogo dessa quarta-feira contra o CSA, quando o Recalde teve que jogar como centroavante, como o Galeano teve que de novo entrar dentro de campo, né? Pedro Henrique, que vinha ali, não fez uma boa atuação e tudo mais, mas
Quando você olha as opções, né? Matheus Araújo, que é um garoto que o Ceará adquiriu, que saiu do Corinthians, um garoto muito jovem, não tem um poder de decisão. Isso, quando você começa a somar, como é que isso vai dar certo na Série A? Muito difícil imaginar que o elenco de hoje é o elenco ideal para a Série A. Então, o Ceará ainda precisa de aquisições, ainda está nessa pendência, né? Daqui a pouco vocês vão falar no caso do Sport, essa urgência que tem de volantes. O Ceará não tem tido essa peça. Aliás, a peça é um garoto da base, o Guilherme, que se inseriu ali, tal qual o caso do Sport, exatamente com o garoto também. Só que, no caso do Sport, o garoto de 16 anos. No Ceará, ali, um garoto de 19, que é uma diferença até bem significativa, né? Mas esse contexto para o Ceará é, de fato, ainda, na minha avaliação, ainda um time que não está totalmente pronto. Aliás, para mim, está distante do futebol necessário que vai precisar mais à frente quando começar as principais competições. E, ao mesmo tempo, há uma preocupação do que ainda tem até esse contexto, né, dessa primeira parte da temporada. A Copa do Brasil, por exemplo, me preocupa como o Ceará vai saber lidar. Porque os jogos que o Ceará, estou falando na era Condé, os jogos que o Ceará jogou muito mal foi nos jogos fora de casa. O fato de não ter esse empate, eu até quero ver como o Ceará vai ter a postura para esse jogo da Copa do Brasil, e claro, vai depender do adversário, né? De quem enfrentar. Mas na soma geral, eu vejo que o Ceará conseguiu aliviar essa pressão, né, para cima do Condé. O clássico vai dar a toada, se alivia mais ainda essa pressão e pode até dar mais confiança, até porque se vencer o clássico muda totalmente o ambiente, mas se perder vai vir aquela mesma coisa que até vocês comentaram, né, desse jogo do Sport contra o Fortaleza. Tá aqui a realidade, né? Se o Ceará perder para o Fortaleza e se perder com dificuldade, vai depender também do tipo de derrota. Se o Ceará jogar tal qual o Sport jogou, eu acho que vai ter um saldo. Não, tudo bem. Sabe que o adversário, o rival, tem mais qualidade, ser derrotado, né, nessa situação, ok, entre aspas, né? Porque obviamente a rivalidade não permite também aceitar algo desse tipo. Mas a situação que o Ceará tem para após esse clássico, eu acho que de toda forma, eu acho que vai ter ainda uma pedida. Eu acho que ainda há, na verdade. Tudo que eu vejo assim, na minha bolha de torcedores do Ceará, todos ainda estão desconfiados de que o elenco precisa ainda de reforço. E aí vamos ver como é que o Ceará vai até já começar a inserir esses outros atletas, que a gente já pode fazer já a transição, Fred. Exatamente. Dessas novas aquisições que o Ceará estão chegando jogadores, né? Continuam chegando. Jogadores. Jogadores. A grande questão é que cada nome que aparece cadê o 9? Cadê o 9? É o que e todo mundo de graça, né? Assim, isso. Empréstimo. E todo mundo de graça, né, Minhoca? O Ceará vem conseguindo aí empréstimos e negociações aí com... Tá, na lista, eu acho que o Ceará estava com 2.600, né, Minhoca? Era um valor muito baixo, assim. Isso, era... E todos que estavam lá com algum valor era o menor, né? Era um dos menores e mesmo tendo 14 contratações. 14, foi o clube que mais teve aquisições, mas era o que tinha o menor valor. Exatamente isso que o Fred mencionou. Por muito empréstimo, muito jogador que estava em final de contrato. Essa aí, Marcos Vitor, vendeu para o Bahia e o Bahia está emprestando de volta, né? Isso. O caso de Rômulo, né? Que ainda também não foi anunciado, então tanto ele quanto o Marcos Vitor ainda não foram confirmados. O Martínez já foi anunciado. Eu acho que ainda não foi regularizado, mas pode ser regularizado até essa sexta-feira e talvez está apto já para o clássico. E aí já entrando, né, nas posições, Fernando Miguel aí tá com a bolinha, né? Mas eu acho que o Bruno Ferreira era agora a escolha sua. Sim. Mas eu acho que o Bruno agora vai ser mantido como titular. Eu acho que a escolha nesse segundo jogo... Eu já tinha desconfiado no primeiro jogo do Bruno que ele seria o titular de fato daqui para frente. E aí agora com esse segundo jogo, difícil imaginar. O Fernando Miguel até chegou a entrar no jogo do final de semana, mas é porque era aniversário dele, e aí acredito que foi mais ali uma homenagem, o cara há um ano sem jogar, então deram essa situação para ele. Mas o Bruno... Que ele já era? Eu acho que sim. Eu, sinceramente, acho que é difícil, mas porque para melhorar tem que estar jogando. E para estar jogando é um desespero, né? Então, acredito que... Meu amigo, o goleiro que o Náutico liberou na estreia dele, na
Portuguesa. Da Portuguesa. Veja só. Goleiro ruim é ruim em todo canto mesmo. Não, é profissional. É profissional. Ele tomou por cobertura numa cavadinha. Eu nunca vi isso na minha vida. Ele Pois, conseguiu eu nunca vi acertar o também, campo. não. É. Ele ficou no meio. É o sonho, né? O cara vai dar uma cavadinha e você fica no meio. Ele conseguiu tomar por cobertura, pô. Se ele ficasse parado e fizesse assim, ele tinha pego a bola. Ele quis fazer a defesa, pô. Enfim. Então é isso. Então, o gol, eu ainda acho que o Ceará tem problemas sérios, né, para essa temporada, em termos de goleiro. Né? O Bruno é o que está melhor nesse momento, mas eu acho que quando começar de fato a temporada, O Minhoca, vai ficar mais perceptível isso. Muriel brigaria aí pela Não. titularidade. Eu acho que seria talvez um goleiro que causaria. Por exemplo, eu acredito mais no Fernando Miguel do que no Muriel. Eu ainda vejo também. o Fernando Miguel melhor que ele. Porque melhor que Muito Bruno melhor, é. pô. Desculpa, é melhor que Bruno. Não, eu acho que Bruno teve realmente um momento muito ruim aí no Náutico. E quando ele foi para o Caxias, ele conseguiu melhorar a performance dele. E quando teve no Ceará, conseguiu fazer boas partidas. Mas um goleiro que, na idade dele já, não consegue nem sair do gol em alguns momentos, eu acho muito preocupante. Por isso que eu acho que as coisas vão ficar mais reveladoras quando começar realmente os jogos mais importantes da temporada. E aí, Bruno deu conta. É assim, conta. é indiscutível que Bruno deu conta na Série B Sim. do ano passado. Mas todo mundo aqui do Recife tem uma visão de Bruno Mas foi daquele Mas se jeito. você mais ganha na Mega ressalvas Sena, do meu que. Aquele jeito. Se você ganha na Mega Sena, você não era uma aposta o dinheiro da agonia. Mega Sena, não, porra. Era uma agonia, meu irmão. Quando Fala. ia a bola pro ataque, pra defesa do Ceará, parecia que a qualquer Tem momento o o Ceará quê ia tomar um ainda? gol. Tem que Eu ainda acho ele. agradecer eu vi que o deu jogo ontem, certo, ainda mas acho assim, não dá pra apostar de inquieto. novo, não, pô. Mas é porque é muito isso, Watson. Isso depende muito, por exemplo, o próprio Júnior, a gente estava gravando o vídeo e falando do Júnior Santos, né? Que o Atlético Mineiro pagou quase 50 milhões para um cara de 30 anos. Se você falar para a torcida do Fortaleza há 2 anos, você, pô, manda embora, vai embora. E o cara foi artilheiro da Libertadores e tal, foi importante. É isso, às vezes o cara evolui, né? Eu acho que hoje Bruno passa um pouco mais de segurança do que no período do Náutico. Não tem nem dúvida, assim, evoluiu bem, assim. Não, A aí gente sem falou do dúvida. Guilherme. Aí sem dúvida. Guilherme, por exemplo, o que era o Guilherme há um ano atrás e o que é Guilherme agora. Mas Bruno Mas hoje aí, é um que faz mais confiança. Mas pra Série A não tá pronto, não. Também acho Claramente que não tá pronto. seria uma grande surpresa se o Bruno, e seria uma ótima surpresa É. para o Ceará se o Bruno aumenta o nível dele. Mas no momento é o melhor. No momento é o melhor. Falando dos zagueiros, o Condé tem estabelecido o revezamento. Ontem Mas jogaram o William Machado e Éder, né? Isso, ele tem mantido duplas. Ele tem feito Ramon e Marlon, que eu acho que, em princípio, é a dupla titular. Eu também me E parece. tem estabelecido uma segunda dupla com o William Machado e Éder. Eu concordo com o que parte da torcida tem falado, que o William Machado e Éder são os zagueiros mais rápidos. Ramon é quem tem jogado, para mim, pode até colocar um ponto mais positivo aí para ele. Ele tem surpreendido por boas atuações, o Ramon. Tem jogado bem, né? Marlon começou muito mal, se recuperou no jogo do 5-0 do Barbalha, mas ainda acho muito cedo. Aí também não é jovem. Um Mas zagueiro assim, se recuperar no 5-0 do Barbalha. Quero ver se recuperar não sábado. mas assim, o que na verdade chama mais atenção, porque tudo bem, era o natural, mas pô, o cara no jogo do Náutico, no jogo do Ferroviário, cometer as lambanças que cometeu, isso aqui acaba sendo muito negativo para ele. Ele tem uma questão negativa para esse início, mas eu não consideraria tanto porque eu acho que é um zagueiro que tem pelo menos uma perspectiva de ser um titular. Pode ter sido ali uma situação, e nem sabe também, passa na vida do cara, pode ter acontecido alguma coisa nele, que simplesmente no dia ele não estava legal. Mas, em todo caso, essa dupla vai ser, pelo menos para início, montada dessa maneira. Com essa chegada do Marcos Vitor, eu imaginava que o Ceará ia atrás de mais um zagueiro com perfil de mais rodagem de Série A, mas o Ceará apostou no Marcos Vitor. Acho que o Ceará não vai mais atrás de zagueiro, pelo menos em princípio, nessa janela. Então, acho que vai ser... Eu acho que vai ser mantido aí esses zagueiros, pelo menos para início, esses 5 zagueiros, até porque Lacerda aí não vai voltar para esses primeiros meses de temporada. O machucado é Minhoca, o Lacerda. Lacerda tá machucado. Não, é porque eu tinha visto no chat aqui alguém me sugerindo ele.
E eu já ia fazer umas análises, mas pelo jeito. Eu acho que não, quando né? ele se recuperar, eu acho que dificilmente ele vai ficar. Ele se recupera amanhã. Não. Ele Então não serve, não, pô. vai levar mais um tempo aí. Mas, enfim, em todo caso, é um jogador que o Ceará sábado ou deve. domingo o jogo, Atos, contra o Afogados. Vamos lá, os laterais. Domingo tá Não beleza. dá tempo. Então Os dá laterais. Rafael Ramos, né, com 1 minuto de temporada, teve essa lesão séria e vai precisar de mais algumas semanas e talvez meses. E com isso veio o Fabiano Souza. Dieguinho, eu acho, o Fabiano Souza chamou muita atenção no primeiro jogo dele, assim. Quando ele entrou, ele causou demais. E eu acho, há uma dúvida hoje aí na lateral direita. A sensação que eu tenho é que ele vai ser o titular. Leonardo tá dizendo aqui no chat que Fabiano é titular. Pois é. Eu acho que o que ele já mostrou, Dieguinho tinha uma alta expectativa e não entregou bem a expectativa. Não acho que está jogando mal, mas também não está criando a mesma expectativa que muita gente imaginava. E Fabiano foi muito além, assim, sabe? Uma expectativa baixa, mas ele foi além de bom, assim. Ele jogou muito bem o primeiro jogo e no segundo, por exemplo, que ele atuou, apesar do primeiro tempo mais pacato, no segundo tempo, quando entrou ali o Lourenço, ele melhorou bastante. Então, eu acho que o Fabiano vai ser mantido e tem esse viés positivo agora nesse momento com o revezamento que o Condé acabou estabelecendo. Na esquerda, Matheus Bahia hoje, assim, sobrando, né, o titular da posição. Começou bem, né, como se espera dele. Claro. Ainda com os problemas defensivos, que ele geralmente tem, é algo que o Ceará vai ter que saber trabalhar. Nicolas jogou os primeiros jogos, foi bem meio termo, com algumas atuações mais abaixo, nada muito além. E o outro jogador que não está aí, que é importante colocar, é o Eric Melo, que jogou esse jogo contra o CSA. É um atleta que não tem um contrato até o final da temporada. Mas como o Matheus Bahia estava com um desconforto na coxa e Nicolas está doentado, o Eric Melo quebrou um galho. Mas se por acaso, e aqui eu estou pegando o pior cenário possível, não tiver Matheus Bahia e Nicolas no jogo do Clássico do próximo sábado, eu acho que vai fazer o que ele fez exatamente com o Dieguinho nesse jogo agora. Meteu o Dieguinho lá na esquerda e Dieguinho... fez o gol estando na esquerda. E fez o gol. Porque Eric Melo é muito limitado. É um jogador muito ruim, não tem nível nenhum. Eu diria até de uma série B. Pediu para eu colocar ele só para esculhambar ele, né? Não, eu pedi porque ele faz parte. Já jogou, acho que 2, 3 jogos na temporada. Queira ou não, o cara jogou. É um jogador que não tem a menor possibilidade de estar no Ceará até o fim dessa temporada. Aliás, até o fim da temporada. Porque o ideal é sair antes de começar a Série A. Aí, eu acho muito louco. Vê como o Minhoca falou desse cara. Aí eu pergunto, ajudaria, Atos? Eu não escutei. Lateral esquerdo, Eric Melo. Joga de zagueiro, domingo, se precisar. Não, pode mandar. Ele tá precisando lateral esquerdo. Minhoca detonou o cara quase 2 minutos. Mas a Minhoca pediu, eu nunca tinha visto não, ó. Bota um cara aí, por favor, Fred. Eu disse, rapaz, esse Eric Melo deve ter surpreendido. Não. Botou o cara pra dar uma esculhambada no cara, meu amigo. Aí, falando sério. Com Minhoca esculhambando 2 minutos, eu não queria, não. Minhoca elogiou Bruno, pô, e eu não quero. Minhoca é bonzinho mesmo. Não, é porque o cara jogou 3 jogos, pô. Esse Minhoca foi acima do histórico. A gente precisa ligar para Arthur, pra ver se Arthur quer. Mas queira ou não, eu tô pegando um jogador. O cara jogou 3 jogos, ele jogou metade dos jogos do Ceará na temporada, pô. Tipo assim, não tem como não colocar. Tem que colocar aí. O cara... tá aí. O cara pode ser titular no Clássico, pô. Mas assim, é horroroso. Tá aí, ele jogou contra o Náutico, não foi? Eu acho que ele entrou durante o jogo, se eu não me engano. Foi. Buiu, comeu ele de farinha, meu. Ele é bem fraco. Acabou com ele. Buiu, não foi nem mais com os Ítalo. Nesse caso, para humilhar mais, foi Buiu. E a você do Ceará, quando viu esse negócio, tipo, cara, Buiu, pô, se tornando aí praticamente um Arnold aí, do lado direito. Sim, aí continuando... Essa composição de volantes com a chegada de Rômulo, Minhoca. Eu acho até, Fred, que tu pode até trocar aí Lourenço com o Rômulo. Eu acho que o Rômulo vai jogar mais adiantado, como ele jogava no Novo Horizontino. Lourenço jogando até mais como... Às vezes até como camisa 5, eu diria. Que aí eu começo muito pelo Lourenço, né?
Lourenço tem jogado muito bem, tem sido dominante no meio de campo. E acho até... Tem sido o melhor jogador aqui do Eu Ceará. acho que tem sido o melhor jogador. Condé não chegou a utilizar muito no início ele, né? Começou a fazer a dupla mais Richarlison com Sobral. Isso, Lourenço, até porque também o Lourenço no primeiro jogo não estava à disposição. Mas eu estou falando tecnicamente, em termos de ter entregado uma qualidade de jogo, para mim o Lourenço tem sido a peça Ele melhor Pedro da Henrique, equipe. Assim. o melhor. Bola parada. Eu acho que o Pedro Henrique começou bem, mas é a idade, né? Não tem como ele ter uma sequência, e principalmente com o ataque, daqui a pouco eu vou chegar lá no ataque, né? Com as deficiências que tem. O Lourenço tem sido um jogador muito lúcido. A bola parada dele é muito boa. Faltas, enfim, faltas que ele joga para a área. É o jogador mais importante. E aí tem essa questão de que eu acho que essa disputa do Lourenço por ter ganhado essa titularidade, ela passa mais, e aí eu acho que vai ser o contexto do Ceará, vai ser um jogo, vai ser uma combinação mais de Lourenço com Richarlison do que Lourenço com Sobral. Eu acho que o Lourenço com Sobral tem mais a ver quando o Ceará tem uma superioridade técnica perante o seu adversário. Eu acho que o habitual da temporada vai ser mais Lourenço com Richarlison. E acredito Sobral que e vai ser Mugni no banco. Aí é que tá. Aí eu acho que Mugni acaba sendo esse terceiro homem. O terceiro jogador que joga. Que vai disputar a posição com o Rômulo agora. Rômulo, teoricamente, chega para ser titular. Mugni tem a questão do físico dele, que muitas vezes ele não consegue ter sequência. Eu até tenho... Eu acho que o Mugni talvez vá ser escolhido para esse clássico de sábado. Mas eu não vou duvidar que seja Lourenço, Richarlison e Sobral. Pode ser até, de fato, 3 homens com mais esse estilo de jogo de recuperação. É uma possibilidade. Mas ainda acho que o Mugni é o jogador, de fato, que vai ser esse titular jogando mais adiantado. É estranho ver Sobral sobrando, né? É estranho ver Sobral sobrando, né? Mas melhorou. Eu acho que depois, quando teve o rodízio, conseguiu apresentar um futebol melhor, mas não sei, eu vejo que ou Sobral ganha uma vaga jogando mais aberto, que ainda não foi testado. Olha só, esse debate sobre Sobral é o mesmo debate que a gente vai ter, ou já teve no último programa, sobre Fabrício Domingues no Sport. Quando Sobral estava livre, assim, né, podendo ser contratado no Cuiabá, o Ceará investir, falou-se que o Sport tinha interesse. Eu gosto muito de Sobral. Eu nunca me animei muito pro Sport fazer uma investida em Sobral, porque Sobral é Fabrício Domingues. Tá? Fabrício Domingues, na verdade, é até menos guardador de posição e mais solto do que Sobral. Agora, não dá para ter os dois. E tudo que Minhoca fala nesse momento de uma dificuldade de Sobral ter um lugar no time, eu começo a achar que cada vez mais vai ser difícil a gente ver o Sport tendo um lugar para Fabrício. Quando a Série A começar, principalmente. Tá? Eu acho que Sobral ele tem essa dificuldade. Na verdade, o Ceará tem 2 jogadores com essa dificuldade. Porque Mugni também tem um pouco dessa... Eu sempre falei isso, né? Mugni, ele joga em 2, 3 posições. Ele me parece um bom reserva, mas nunca um titular claro. Um titular indiscutível. Né? Hoje ele é um titular. Hoje Mugni é um titular. Sim. Até porque, por mais que o Ceará tenha tido dificuldades nesses primeiros jogos, ele ainda é um dos jogadores mais lúcidos do time, assim, em jogadas de ataque. Muitas jogadas acontecem de ataque passando pelo Mugni. Assim, ontem, por exemplo, né, no jogo da quarta-feira, um lançamento que ele faz lá do campo de defesa pro Pedro Henrique, né, que tentou cobertura. Então, o Mugni ainda é um jogador bem relevante, assim. Mas tem correspondido. Eu acho que talvez se esperasse até menos de Mugni, mas ele ainda consegue entregar o que ele entregou na reta final do ano passado. Um jogador bem importante ainda no elenco. Mas acredito que o Rômulo chega com esse status de titular. Recalde, já na verdade, passa na frente de Recalde e Matheus Araújo, né? Recalde, para mim, é o jogador mais encaixável. Você estava falando da questão do Sobral, mas o Recalde não tem intensidade nenhuma para jogar como meia e jogou como centroavante no jogo contra o CSA. Tecnicamente é muito bom, mas é baixo demais, não é forte o suficiente para estar disputando bola com o zagueiro. Hoje eu não consigo ver Recalde sendo encaixado em nenhum contexto, jogando de lado, sabe assim, não é intenso. Matheus Araújo, por exemplo, que não é um jogador tão decisivo assim com algumas jogadas, mas a dinâmica dele é bem melhor
sabe? Ele consegue trocar passe e movimentar, até porque é mais jovem também. Mas o Recalde é um jogador pesado, sabe assim? É um jogador com um contexto que me parece que em algumas partidas talvez nem vai estar relacionado, assim. A impressão que me dá é que não tem muito a ver com o perfil até mesmo do que o Condé gosta de utilizar. Então, por enquanto, vai ser o reserva do Ailon. Ou Guilherme, né? Vai estar disputando com o garoto da base para ser o reserva de camisa 9 até chegar ao camisa 9. É a chance do Recalde aí, para tentar alguma coisa, mas confesso que hoje É está o bem... volante do Sport e o 9 do Ceará. É duas loucuras assim. Muito parecido essa situação. Do lado direito, Galeano, para mim, é uma decepção decepção entre aspas, né? Porque, na verdade, é um jogador que eu já não tinha tanta esperança, mas fez uma boa temporada do ano passado. Mas tudo que eu já imaginava que Galeano era, um jogador de muita entrega, corre demais, mas pensa muito mal, assim. Fabiano, que é isso que o pessoal estava mencionando, né? Dessa titularidade, tem mais jogada de 1 contra 1, tem mais facilidade para passar do adversário do que Galeano, que é um ponta, entendeu? Assim, então ele não tem valências para ter uma qualidade para ser um titular. Então essa bolinha dele aí pode tirar, pode colocar logo para Fernandinho, porque Fernandinho sim tem apresentado um futebol muito bom. Esse também tem um cenário positivo, tem jogado bem, tem sido importante. Tem dos substituído... dois lados, Ontem ele jogou na esquerda, quando se fez a formação com o Pedro Henrique, ele jogou na esquerda, Pedro Henrique foi para a direita. O ideal seria Pedro Henrique pela esquerda. Mas tem o Martínez, que está chegando, que pode assumir esse lado. Pedro Henrique e Fernandinho revezar. Até porque Pedro Henrique tem uma idade mais avançada, não vai sempre, né, ser titular. Acho que Fernandinho vai ser escolhido muitas vezes também para essa escolha. Mas Fernandinho meio que... não é que superou também, porque não tem como superar nesse exato momento. Ele conseguiu preencher um pouco a ausência do Pulga. Ele é um jogador mais inventivo. Eu acho que tem exagerado demais em algumas jogadas, aprendido algumas vezes, mas hoje é um titular da equipe, porque tem correspondido, entrou no jogo do CSA, melhorou a equipe. Então, Fernandinho hoje e Pedro Henrique têm sido os titulares, e devem ser titulares também desse sábado. Tubarão, pode colocar também a Ampulheta. É a Ampulheta. O cara já chegou lesionado, né? Sem poder jogar, e já passou mais de um mês, né? Nada dele tá apto, né, para jogar. Não que alguém tenha expectativa com o Bruno Tubarão, porque, na verdade, esse tem sido de todos os nomes o mais criticado, né, de todos. Mas é um jogador que, até agora... Junto com o Éder, né? Éder também foi uma invençãozinha... Mas Éder já... É porque também Marlon falhou tanto, né? Que o jogo regular, e até bom que o Éder fez, lembrou o Éder, né, de 2 anos atrás, que conseguiu manter um bom nível, né? Então, o Éder conseguiu até corresponder bem nesse sentido. Ailon também eu acho que está um pouco em baixa, mas eu não coloco tanto a culpa nele, porque eu acho que ele não tem o perfil de ser esse centroavante, né? Ailon não é centroavante. Eu acho que foi um grande erro de leitura do Ceará de imaginar que o Ailon pudesse ser esse jogador que não tem essa característica nenhuma para exercer essa função, né? Fernandinho pode colocar uma setinha positiva, um verdinho para ele, porque eu acho que ele tem entregado bem assim no futebol que ele apresentou até aqui. E o restante é isso, né? Guilherme, o garoto, tá complementando ali, até fez um gol e tudo mais. Tá bom assim. João Vitor também, outro jogador que pouco foi acionado, mas no pouco foi acionado foi bem. Ele que dá aquela finalização, Fred, que o goleiro do CSA defende. Exatamente. Antes do gol, né? Dieguinho fazer o gol, né? Ele entrou bem. Entrou bem em alguns jogos, mas não foi tão utilizado assim. E eu acho que vai precisar de mais jogos para a gente ter uma avaliação melhor do João Vitor. É isso, Minhoca. Antes de você se despedir, vou ler o primeiro superchat que chegou, tá? Hoje à noite. É muito amplo, né? Geral, mas Márcio Santos Rigor. Isso aí, na verdade, tá? Essa pergunta, eu acho que foi ele que mandou ontem. Essa mesma pergunta, ontem, na live, foi respondida. Então, se ele quiser saber, acompanha no finalzinho da live ontem. A gente abordou esse assunto. Caramba, então, Minhoca, botasse o cara pra olhar lá de ontem, Minhoca. Deixa eu ler a pergunta, porque a gente tem uma quantidade boa de público que só nos escuta, tá? No Spotify, na Apple Podcasts, inclusive no YouTube também.
Boa noite. Uma pergunta simples e objetiva. O sucesso dos times cearenses na Copa do Nordeste tem relação com o declínio dos baianos e pernambucanos? Se Minhoca. Márcio, você pode voltar à live de ontem para ouvir a resposta de Minhoca, mas pode ouvir a de Atos e a de Cássio agora. Eu vou sair 2 minutinhos porque eu estou morrendo de sede. E essa é a última chance que eu tenho para beber uma água agora. Eu acho que ele está se referindo ao primeiro escalão, né? A títulos, a finais, tá? Aí, no caso do futebol pernambucano, com certeza, porque o Sport passou 3 anos aí na Série B, né? O Náutico já não consegue nem pegar a final, né? Então, e ficou mais longe disso ainda. Náutico e Santa Cruz sem chance nenhuma, disputando Série C e Série D. Agora, com o futebol baiano, o Bahia está sempre aí brigando e o Vitória de 2 anos para cá chegou. Então, eu acho que é mais ou menos, sabe? Eu acho que ajudou, mas agora mesmo todos estão aí na fita, né? O Sport Tem um domínio presente aí, com favoritismo, e Vitória também chegou junto. O Bahia já estava, né? O domínio desses últimos anos é inegável. São 5 títulos em 6. Assim, é impressionante. 19, 20, aí o Bahia ganha 21, aí 22, 23 e 24. E com muita força para tentar levar 25, sobretudo Fortaleza. E esse período está escrito. Mas 25 está mais sortido. Assim, o tipo, em 25 não está... o domínio, tipo, é óbvio que pode dar Fortaleza de novo ou Ceará, mas essa edição não é muito fácil de apostar o campeão, não, velho. E mesmo, por exemplo, mesmo o Sport tendo perdido do Fortaleza, porque porque eu mando em campo da semifinal, beleza, mas as finais elas serão em junho. A gente tem, considerando que os 5 que estão na Série A vão disputar o título, eles vão estar envolvidos no Campeonato Brasileiro, vai ter a parada, tudo bem, mas depois a final vai para setembro, setembro ou agosto? Julho. Setembro. Setembro é uma loucura, porque como é que vai, eu faço a menor ideia como é que vai estar o Campeonato Brasileiro em setembro, pô, assim. Setembro. Eu até mencionei ontem, e aí para ser breve, para o pessoal tá rindo aqui no chat da minha resposta, mas eu falei muito do cenário de cada clube. Por exemplo, em 2023 podia ter dado Sport. Ou o Ceará está na Série B. Tem que ver da seguinte forma. Não que eu digo mais dos cearenses, mas assim, veja por divisão. O título da Copa do Nordeste de 2023, independentemente de ter sido um cearense campeão, foi uma final de Série B. Sim. E aí eu acho que na primeira divisão e a final foi a Série B. E aí entra muito o contexto para mim, Cássio, que é o fato de uma competição como essa, ela permite, né? O CRB eliminou o Bahia ano passado, jogando lá na Fonte Nova, entendeu? Às vezes o mata-mata te proporciona isso. Com triste de ser campeão, né? No jogo único, exatamente, né? Quase sendo campeão, batendo. E aí, se a gente for falar do que cada clube fez nos últimos anos, o Fortaleza é o principal exemplo da região, assim. Tá fazendo algo que muita gente não fez. Ceará Ceará tá tendo muitos problemas financeiros como clube, né? Então, assim, o Sport, eu até cheguei a falar isso, né? Há uma certa rejeição, mesmo sabendo que o Yuri Romão conseguiu mudar algumas coisas, mas ainda se há uma crítica. O Bahia está numa outra situação, que era um clube e agora se tornou uma potência. O Vitória, mesmo tendo essas dificuldades, conseguiu ter acertos pontuais em determinadas escolhas, né? Quando Condelli na Série B, o próprio Carpini na Série A. Então, eu acho que não tem essa correlação direta, não. A queda do futebol baiano e do pernambucano, e isso afetou nesse crescimento do futebol cearense. Eu acho que cada um teve seus méritos e deméritos para conquistar o que dentro da Copa do Nordeste, eu diria isso. Assim. Claro que se você voltar 10 anos, aí você teria um Santa Cruz em condição de chegar na quarta, na semifinal, de ser campeão como foi. Aí você tinha o Náutico nessa condição e agora você não tem, né? São menos candidatos reais ao título. Mas ano passado o CRB, que nem era um candidato real, foi disputar esse título nos pênaltis. Tá? Tem uma margem aí também, uma margem de erro. E essa sequência de títulos dos cearenses, esse domínio recente dos cearenses, ele se dá sobretudo porque os dois clubes do Ceará, nos últimos anos, sempre estiveram basicamente entre os 4. Então, você disser assim, quem são os 4? É Fortaleza, Ceará e mais 2. É o maior fator, não tem nem pra onde fugir. Hora Sport, hora Vitória, hora Sport. Tá?
Talvez ano passado, os 4 melhores times, você não teria o Ceará. Pronto, ano passado. Mas o Vitória implodiu na Copa do Nordeste, né? Mas se você fosse pensar na temporada, o Ceará foi o 5º clube do Nordeste na temporada. E agora é o quinto de novo. Agora E é o eu quinto acho, novo, eu acho né? também que um outro fator também foi a regularidade do futebol cearense desde quando foi adotado esse novo formato, porque a gente viu muitas vezes Ceará e Fortaleza sempre ser os primeiros dos grupos, fazendo com que eles jogassem com o mando de campo, tendo essas vantagens. Quando o Fortaleza, por exemplo, chegou a cair, ele caía para o Ceará nos clássicos, né? O ano passado o Ceará cai para o Sport cai para o Fortaleza, tudo bem que aí já numa discrepância maior, né? Um time de Série A com um time de Série B, mas é isso, situações ali que acabaram proporcionando aí também o futebol cearense com esses títulos, uma regularidade maior.